bastante distante, de longe, assim, a gente dá mais um presentinho. Nossa, velho. Eu tanto ouvia falar de ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que não tenho e o que perdi. Vestido em ouro, imaginei que tão humilde te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e uma tristeza imensa me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Por favor, né? Ok. Quanto tempo eu tenho, Débora? Até 6h30. Até 6h30. Ok, então. Vamos lá, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o Sérgio e quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui novamente com vocês. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui participando e, enfim, espero sempre poder estar junto de vocês de alguma forma. Meu coração fica também um pouquinho aqui com vocês. E hoje, agora ouvindo a música, né, que foi tocada, falando do sofrimento, né, do rapaz que sofre ali na narração da música. E o tema do nosso estudo é a importância da dor na evolução humana. Por que que a gente sofre? Por que que a gente passa por dificuldade? Não pode ser mais fácil, não? Se não é tão mais fácil, melhor, né? Esse negócio de ter que sofrer, ter dificuldade, passar isso, passar aquilo. Para que que isso acontece? Então, isso nos traz algumas perguntas, né? Por que sofremos? Seria a dor e o sofrimento um castigo de Deus? Será que Deus está só castigando? Nossa, esse Deus aí é meio... né? Seria uma punição? Uma repressão divina? Ou será que seria um corretivo?
seria consequência, alguns falam da consequência, não, isso tudo a gente sofre a consequência da desobediência de Adão e Eva lá atrás. Aí todo mundo está pagando o pato por causa disso. Alguns falam que é por isso, né? Meu Deus do céu, será que é? Será que então Deus castiga seus filhos? A Débora eu gostei, eu não vou castigar muito não, mas ele mais ou menos ele vai ser castigado. Então Deus é imparcial? Que história é essa? Como é que fica isso, né? Será que Deus usa então critérios diferentes? Alguns colocam, né, que sobre a dor e o sofrimento de ser hereditário. Será que a gente pode herdar dores de vidas passadas como consequências de vidas passadas? É um outro ponto aí que a gente precisa parar para pensar. Então, a primeira leitura aqui que a gente vai buscar, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, que ele fala sobre causas atuais das aflições. O que eu fiz para hoje ter essas aflições? Então ele diz assim: de duas espécies são as nossas dificuldades na vida. Uma tem sua razão na vida presente e outras fora dessa vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos acabam se arruinando por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mau procedimento ou porque não souberam limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, onde o coração mesmo não tomou parte alguma nisso, né? Só tomava decisão ali dos relacionamentos por interesse. Quantas divergências, né, e disputas desgraçadas, né, poderiam se evitar se a gente tivesse um pouco mais de moderação e menos mágoas, menos melindre. Qualquer coisa a pessoa já fica ofendida, já fica aborrecida, já fica... Então, resumindo isso, quantas vezes nós estamos mais preocupados em ter razão do que ser feliz? O sujeito ali me deu uma fechada, eu vou xingar ele porque ele me deu uma fechada. Eu tenho razão. Ele tem razão. Mas está com um humor que tá uma coisa, hein? Olha, o que vai adiantar? Está cheio de razão, né? Outra coisa que fala, quantas doenças e enfermidades decorrem dos exageros e dos excessos de todo gênero? Então é muito comum a pessoa falar, eu estou com uma aflição, eu estou com uma dor, aquela coisa toda. Mas o sujeito bebe que nem um doido, é sedentário, se alimenta mal. Ele fala, é o castigo de Deus. Não, Deus não tem nada a ver com essa história. Já está na hora da gente começar a parar de botar na conta de Deus os erros que a gente comete. Errar é humano, botar a culpa nos outros é mais humano ainda. E culpar Deus está lá no canto dele. Agora está bebendo, vai ter um problema. Está sedentário, vai ter outro problema. E aí botar a culpa em Deus, será que faz sentido? Outro ponto aqui que ele fala no Evangelho, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza, indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade tola, que produzem a secura do coração. O coração vai ficando seco. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se pela falta de respeito com que são tratados e a ingratidão dos filhos. Lá de pequenininho. E aí, a gente pode citar até como exemplo, pelo menos no Brasil, eu vou dizer que eu também vejo por aqui, tá? Os pais ensinando filhos com 5 anos de idade, né, a provar inocentemente um varinho de cerveja, de bebida alcoólica. Ai, toma aí, ó, meu filho tá tomando, lá, tá fazendo, né? A gente não vê isso toda hora por aí. Os pais ainda ficam orgulhosos, né, com relação a isso, né? Meninas sendo incentivadas a fazer dança da garrafinha, da cordinha, da coisinha, sei lá, um monte de... bacana. Ué, meninos sendo ensinados, tem que querer, tem que beijar todo mundo, tem que ter um monte de namorada. Já pequenininho, olha lá, ele é o pegador, ele tá dando em cima, fica com todo mundo.
já pequenininho. É o garanhão. O pai fala muito orgulhoso, né? É o garanhão. Aquela coisa toda, né? Então, uma criança, às vezes já fala um palavrão, né? Aí os pais acham graça. Ah, fala de novo, olha só, vai. Ao invés de repreender, estimulam. Que adultos que eles estão formando? Aí depois, quando se torna um adulto, que mal fiz eu a Deus. Não, demônio nenhum, teve a chance de educar. Né? Então, isso é um ponto que acaba complicando. E isso é numa fase que, aqui, por exemplo, com a Débora, que é psicóloga, né? É uma fase que os psicólogos falam que é a hora que está desenvolvendo a formação do caráter e dos valores importantes para a vida daquela criança. E os pais começam a incentivar justamente aquilo que não deve, né? Na psicologia da criança é dito, só para a gente entender como é que funciona essa psicologia da criança, de 0 aos 6 anos, tá? É a primeira infância, é o período que vai desde a concepção do bebê, a sua gestação, até os 6 anos de idade. Nessa etapa da vida, os alicerces de competências, de habilidades emocionais e cognitivas futuras do adulto são estabelecidos. Isso acontece entre o nascimento até os 3 anos de idade, onde essas áreas fundamentais do cérebro são desenvolvidas. São áreas associadas à emoção, aos contatos interpessoais, aos padrões de funcionamento, caráter, personalidade, aprendizado. É o momento na vida da criança que ela desenvolve valores a partir de suas relações na família, na escola e na comunidade. Não posso garantir tanto na escola, não posso garantir tanto na comunidade, mas posso garantir na família. E na família a gente vê os pais fazendo o quê? Infelizmente, isso é a grande maioria, pelo menos são os casos que eu vejo, né? Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre isso. Continuando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas dificuldades e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, eu não estaria nessa situação. Então, a gente trabalha muito de botar a culpa nos outros. Errar é humano, culpar alguém é mais humano ainda. E um outro detalhe: eu quero resultados diferentes, porém, fazer as mesmas coisas de sempre. Como vai conseguir? Não vai conseguir. Não tem jeito. Vai ficar reclamando, vai ficar chorando, vai ficar se esperneando, não vai mudar. Por isso a gente estuda tanto aqui em Espiritismo, que é da nossa reforma íntima. Reformar. É mudar, para a gente poder ter um resultado diferente. Porque a gente já vem cometendo os mesmos erros, as mesmas faltas, de várias e várias encarnações passadas. Então a gente precisa compreender isso, né? Ele coloca: os males dessa natureza, então, da minha vida atual, né, fornecem, sem dúvidas, um notável contingente na quantidade das vicissitudes da vida. O homem necessitará trabalhar por se melhorar tanto moralmente como intelectualmente. Então, ele já coloca das causas atuais. É muito comum a pessoa chegar e falar: não, eu estou passando isso, estou passando por aquilo, porque é problema de vida passada. Não, a maioria é dessa vida mesmo. A grande maioria é dessa vida mesmo. Agora, também tem causas anteriores. E aí a gente vai buscar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os itens 8 e 9. Então ele fala assim: as aflições podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos arrependidos, mas que estão com o desejo de reparar o mal que fizeram e proceder melhor, escolhem livremente. Então, esse é o caso de ele buscar a sua reforma íntima, né, dentro de um sofrimento ou de uma dificuldade para reparar um erro ou uma falta. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um livro chamado Deficiente Mental, porque fui um. Ele é do espírito Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek. E então são espíritos que na última encarnação foram deficientes mentais.
totalmente limitados, né? Com muita dificuldade, não conseguia fazer nada. E ao desencarnar, o espírito do Antônio Carlos conversa com eles para poder entender esse processo. E o primeiro caso do livro é de um espírito que ele conta que na vida anterior ele tinha sido médico. Ele e mais 2 amigos se formaram em medicina. Ao se formar em medicina, começaram a trabalhar, tinha uma missão, o trabalho do bem, da ajuda, aquela coisa toda, né? E ele chega num determinado momento e ofereceram um saco de dinheiro para eles começarem a utilizar os conhecimentos deles para prejudicar pessoas na guerra. Os chamados anjos da morte. O médico tem um conhecimento extraordinário, né? Ele sabe exatamente onde vai curar a tua dor, mas ele também tem conhecimento para causar uma dor. Vai no dentista só. Dentista, olha, eu tô bem, tô legal. Ele pega aquele ferrinho, ele acha exatamente o lugar que ele... Pum, não é possível. Isso aqui é exatamente o lugar que causa dor, né? E esses médicos, esses 3 médicos aí do livro, né? Eles começaram a prejudicar um monte de gente para poder ganhar dinheiro, depois de reparar, né? Ele percebeu o mal que havia feito e ele fala, eu quero voltar na outra vida passando a mesma situação, sentindo exatamente aquilo que eu causei aos outros. Voltou como deficiente mental. Agora, olha só que interessante. Vocês vão me perguntar talvez, mas e os outros 2, Sérgio? Bom, o segundo, ele chega e fala assim, eu quero voltar como médico de novo. E dessa vez eu vou fazer a coisa certa. Ele volta, se forma em medicina, recebe convite para trabalhar na Cruz Vermelha, lá na África, aquele lugar que ninguém vai. Ele passou aí, reparou a falta dele dessa maneira. E o terceiro? O terceiro, ele falou assim, eu quero fazer igual ao segundo, mas eu vou fazer um pedido. Se eu cair num desvio, cair numa tentação de novo, e começar, para eu não aumentar a minha dívida, eu quero que aconteça alguma coisa que acabe me impedindo. E ele vai, se forma em medicina, começa a trabalhar, recebe um convite, depois teve algum, não me lembro se foi um AVC, alguma coisa que ele ficou limitado. Olha aí as causas anteriores. E olha também a questão do livre-arbítrio que nós temos, né? Então, tá aí um exemplo para isso, né? Que a gente pode observar. No item 9 do Evangelho, ele fala, não há crer, no entanto, que todo sofrimento seja existência de uma determinada falta. Muitas vezes são provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua melhora e ativar o seu progresso. Então, eu acabei de citar esse exemplo aí do livro, né? Ele coloca, pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, apesar de desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude seja a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, nobres sentimentos, né? Já de nascença que traz isso, né? Então, passam às vezes por dificuldades, para quê? Para poder trabalhar no bem, na ajuda, cumprir uma missão, cumprir uma tarefa. E o outro fala, coitado do sujeito que sofre, que está sofrendo, que está isso, que está aquilo e tal. Mas veja, será que é um sofrimento se a gente levar em busca, levar em consideração assim? Vamos imaginar um recordista olímpico. Esse cara, ele acorda provavelmente às 5 horas da manhã, fica treinando o dia inteiro, fica correndo no limite, fica exausto, deve ter um treinador que pega no pé dele, vai, tá ruim, tem que melhorar, vai, tem que fazer mais. Coitadinho dele, ele está sofrendo. Será que ele está sofrendo mesmo? Ou será que ele precisa daquilo, já que ele quer se tornar um campeão olímpico, medalhista olímpico? Assim como a gente pode ver, às vezes, vamos falar no Brasil, um aluno que vai estudar para o vestibular. Ele vai passar um ano que ele vai ter que estudar mais, ele vai ter que abrir mão do final de semana. Pô, mas os jovens estão saindo, vai ter que ficar em casa, vai ter que fazer aquilo tudo. Para quê? Para um objetivo maior, para uma missão, para concretizar algo, um objetivo muito mais nobre ali na frente. Ok? E aí, nós temos esses alunos do vestibular
E temos também aqueles que vão fazer concurso para o IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, para o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que essas provas são. E aí você imagina como que esse aí deve estudar. Será que é um castigo? Não é castigo. Eu aqui estou olhando como um castigo, mas não é um castigo. Ele está ali fazendo, né, o esforço, está fazendo a batalha dele, está carregando a cruzinha dele, ou a cruzona dele, dependendo do tamanho que cada um queira medir, para um objetivo maior. E quantas coisas na nossa vida será que nós não estamos também fazendo com um objetivo maior? Seja na hora do contato com os amigos, com a família, com os pais, com os filhos, né? Então, toda essa parte nós temos também no nosso, na nossa busca, né? No nosso progresso e na nossa evolução. Ok? Tem uma outra pergunta que se faz sobre também as dores e os sofrimentos. Mas, Sérgio, por quanto tempo que a gente precisa sofrer? Será que sofrer a vida toda? Será que é o tempo todo? Então, vamos buscar Livro dos Espíritos, pergunta 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. E a resposta: no tempo necessário para que ele se melhore. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e os sentimentos se melhoram, né, se aperfeiçoam, os seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, vamos imaginar assim, um filho, que a gente tem que educar o filho. E aí você chega para ele e fala assim: olha, só vai brincar depois de forrar a cama e arrumar o quarto. Ele pode forrar a cama e arrumar o quarto em 5 minutos. Ele pode ficar chorando, gritando, fazendo pirraça, de má vontade, vai passar o sábado inteiro lá. Vai levar 2, 3, 4 horas, vai levar o domingo todo, vai passar o fim de semana todo, ele não vai fazer nada. Tá bom. Depende muito de quem, então? Dele. As nossas dores e os nossos sofrimentos, então, dependem muito de quem? De nós. De repente, peraí, deixa eu parar de ficar reclamando, deixa eu prestar atenção no que é que eu estou fazendo de errado, no que é que eu posso fazer de diferente. Para eu poder, então, ter um outro resultado. Porque ficar só reclamando, eu já vi que não vai adiantar muito. Então, deixa eu me transformar, deixa eu me modificar. Não é isso? É isso aí. Então, e uma outra pergunta que é feita, também está no nome do Espírito: poderão durar eternamente os sofrimentos do Espírito? E ele fala: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mal, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecer voltado eternamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, progredir em maior ou menor tempo, conforme a vontade de cada um, em querer sair da inferioridade e de se tornar feliz. Então, vai ser eterno? Não. Vai ser o tempo que for necessário para o nosso aprendizado. Da mesma forma que um aluno, quando entra numa escola, ele vai entrar lá para ficar até o final do segundo grau, até o final da faculdade. Entrou para fazer a faculdade. Ele pode fazer a faculdade em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, ficar eternamente lá. Vai depender do empenho dele, do esforço, da determinação, né, da disciplina. Mas não vai ser eternamente. Agora, ele continua ali, né? Por quê? Porque ainda está precisando, né, de um empurrão, vamos dizer assim, né? Uma outra questão que se fala também sobre as dores e os sofrimentos: quais seriam as causas de nossas doenças físicas? Então, nós fomos buscar na Revista Cristã de Espiritismo, Origem das Enfermidades sob a Visão Espírita. E ali ele diz assim: a doença não é uma causa, é uma consequência proveniente de energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Esse ponto aí é muito importante para a gente compreender. Quando eu suponho que a maioria das pessoas tenha assistido, e o pessoal da internet, assistido o filme Nosso Lar.
André Luiz é considerado um suicida, ele fala, não, mas eu não fiz nada disso, eu não me joguei da ponte, não fiz nada disso, ele fala, né? Suicida inconsciente. E aí, com o Lísias, ele fala assim, quando você poderia imaginar que raiva, mágoa, inveja, rancor fariam parte de um diagnóstico? Fariam parte de um diagnóstico. Olha só, então, ele passando por dores, né, tendo esses problemas. Tem uma palestra que a gente faz também em muitos lugares, acho que a gente chegou a fazer aqui, depressão, causas, consequências e tratamentos. Que a gente... não sabe. Isso, que a gente comenta que as nossas doenças físicas, não é estranho a gente ver tanta farmácia, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Tem mais farmácia do que supermercado. Tem mais farmácia do que padaria. Não tem alguma coisa errada com isso? Né? Isso quando não tem uma farmácia dentro do supermercado. Né? Por que acontece isso? Porque criamos o hábito de tratar as consequências. Estou com um problema de gastrite. Ah, então tá, toma lá, hidróxido de alumínio, aquela coisa toda, blá, blá, blá. Né? E a pessoa continua agindo, pensando e sentindo a mesma coisa. Ela vai eternamente ficar comprando aquele remédio. No Brasil, eles já oferecem até plano de fidelidade. Eu falo, me ofereceram um dinheiro, que plano? Eu prometo ficar doente todo mês. Que plano de fidelidade? Eu não tenho plano de fidelidade nenhuma. Que história é essa? Vou ficar doente todo mês? Mas por que acontece isso? As pessoas vão tratar as consequências, esquecem as causas. O André Luiz nos fala isso. Existe uma coleção chamada Metafísica da Saúde, são 5 volumes, nossa, é edição extraordinária, aí vocês podem também conferir, que ele nos mostra as causas emocionais. Então, uma gastrite é muito comum com pessoas que têm o seguinte perfil: pessoas que se estressam com facilidade, pessoas que são muito ansiosas, pessoas que no seu dia a dia são meio que workaholics, ficam trabalhando direto, fica aquela coisa toda, acaba trazendo uma consequência da gastrite. Ela vai tomar o remédio, fica no remédio, ok, passa a dor, mas ela continua se estressando, continua ansiosa, vai continuar tendo a gastrite. Uma vez um amigo estava falando, né, olha, eu tenho aqui uma gastrite nervosa. Eu falei, você consegue imaginar a gastrite, né? Na hora que ele bota lá na endoscopia, aquela gastrite vem assim, bem nervosa. Não é a gastrite que fica nervosa, é a pessoa que fica nervosa. Pessoas que têm sinusite, rinite, em geral, são pessoas que têm, por característica, não se permitem errar, querem ter um comportamento exemplar, se sentem muito culpadas quando alguma coisa não funciona tão bem. Tem esse perfil. O corpo reage através da rinite e da sinusite. Então, quando ela vai fazer uma terapia com algum psicólogo, vai fazer com a Débora, vai fazer com alguém, né, da área, trabalha esse emocional e a rinite e a sinusite vai embora. Ele não vai precisar ficar um refém daquele remédio, de tomar aqueles remédios. Então, esse é um ponto, desculpa, muito importante da gente parar para pensar. Observar, procurem na internet, procurem por livros, vejam aqui com a Débora, vejam aqui na Casa Espírita, procurem, vejam na internet, pesquisem na internet, causas emocionais das enfermidades, para a gente poder, então, tratar isso melhor, ok? E ainda continua falando, né, no livro, nos domínios da mediunidade, André Luiz fala, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que destroem com reflexos sobre as células materiais. Nessa hora, eu gosto muito de um trabalho científico de um japonês chamado Masaru Emoto. O Masaru Emoto já desencarnou, mas ele fazia assim, vou falar assim de um jeito mais grosseiro, ele pegava um pouquinho de água, congelava aquela molécula da água e ia lá no microscópio para poder ver como é que ela estava. A mesma água, depois ele descongelava e falava palavras de raiva,
eu detesto você, você é isso. Pô, tem um exemplo que ele bota um discurso do Hitler junto daquela garrafinha de água. Congela a molécula está toda torta, está toda arrebentada. Descongela. E aí ele coloca de novo a mesma água e começa a falar coisas boas. Obrigado por você existir. Você é a fonte da vida. Você é muito importante. Que alegria, que bênção ter. Congela e vai lá no microscópio, ela já fica num formato igual floquinhos de neve. Olha que interessante. Uma água como essa aqui, né? Está ali. Só de você falar essas palavras já consegue modificar a estrutura molecular daquela água. Eu falando de uma água externa aqui, que não tem nada a ver comigo. Mas agora eu vou perguntar aos senhores. Nosso corpo, ele tem 70% é formado de água. Como é que anda a água interna de cada um de vocês, hein? Tá bonitinho igual um floquinho de neve, ela tá toda... E aí a pessoa tá com enfermidade e não sabe por quê. Olha, é melhor nem pegar o microscópio, né? Olha, senão a pessoa vai tomar um susto, né? Então, a vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. André Luiz falou isso lá atrás, né? Nos domínios da mediunidade, livros dos anos 40, dos anos 50, se não me engano, né? E aí, nos anos 90, vem lá o japonês e mostra, comprova tudo aquilo cientificamente. Olha que interessante. Então, a gente pode fazer muito, nós podemos fazer muito por nós, tendo cuidado, né? A vigilância, com pensamentos, com os sentimentos e com as atitudes, certo? Ele coloca também aqui o seguinte, as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura que sente raiva, vibrando sempre maldades e pestilências, pode atrair, senão as mesmas coisas. Então ele fala, essa atração gera uma simbiose, uma conexão energética que, pela via fluídica, causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito, que está imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Aí vem um outro cuidado, né? Quando a gente fica assistindo, então, noticiários sensacionalistas, novelas que têm cenas de traição, de inveja, de crime, gente, essa pessoa só passa diante de desgraça, tem alguns que, meu Deus do céu, não sei como é que o cara consegue botar tanto troço para ficar passando, não passa nada de bom, passa só, enfim, né? O que ele está fazendo? Ele está criando e fortalecendo essa simbiose, essa conexão negativa. E está atraindo para si mesmo aquele resultado. A gente tem Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces espíritas. Ele recomenda uma prece antes de você dormir. Para quê? Para você elevar seus pensamentos, suas vibrações, suas energias. Porque isso é um trabalho de autocura que se pode fazer. E aí a pessoa faz o quê? Liga lá naqueles noticiários, né? Chegou em casa, está trabalhando, liga no noticiário da noite, aquele de 11 horas da noite, o apresentador só conta desgraça. Eu acho aquele cara um brincalhão. Você não sei mais nem quem é que apresenta. Porque ele chega 11 da noite, na hora de dormir, que é uma hora de conexão, o teu espírito se desdobra do corpo, vai, né? Então, nessa hora, um monte de desgraça, e no final ainda tem a cara de pau de falar boa noite. Como? Como boa noite? Pelo amor de Deus, como boa noite? Então, repara, como é que a gente vai? A gente precisa compreender isso. O nosso pensamento, a nossa mente, ela é tão poderosa, que ela pode nos levar à morte e pode nos trazer de volta à vida. Eu vou contar 2 casos. Um deles foi aqui nos Estados Unidos, tem muito tempo isso, que fizeram uma experiência com um sujeito que tinha sido condenado à morte. Ao ser condenado à morte, conseguiram lá a aprovação, uma dessas universidades conseguiu a aprovação para fazer uma experiência com ele. Chegaram para ele, até um pouquinho sádica essa experiência, mas
Chegaram para ele e falaram assim, olha, você está condenado à morte mesmo, não tem jeito, né? Mas a gente vai te dar aqui uma chance de você sobreviver. Qual é a chance? Você vai ficar deitado numa maca, a sua cabeça vai ficar para cima, você não vai conseguir virar para os lados, e seus braços vão ficar para baixo. Será feito um corte no seu pulso, e o sangue vai todo embora até que você venha a morrer. Mas qual é a chance que eu tenho de viver? Bom, a chance que você tem na cadeira elétrica é 100% garantido que vai morrer. Aqui não. Se por acaso o teu sangue for muito grosso e ele coagular, vai parar, vai estancar e você não morre. Aceita? E ele falou, aceito. Ok. Colocaram ele deitado naquela maca, fizeram isso, mas na hora de fazer o corte, eles não fizeram corte, deram apenas um pequeno arranhão. E ao dar o pequeno arranhão, fizeram uma outra coisa. Embaixo de onde estava o braço dele, colocaram uma torneirinha com um balde de metal ali embaixo. E ele ouvia plink, 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 plink. Meu Deus do céu, meu sangue está indo embora. Plink, 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 plink. Coagula, sangue, coagula. Plink, 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 plink. Depois de 1h30, colocaram um ritmo menor. Plink, plink. Tá indo todo. Gente, o cara morreu. Morreu de quê? Nada. Olha só, como a nossa mente tem esse poder. Agora também tem o poder de curar. Aqui também nos Estados Unidos, para quem viu um documentário chamado The Secret, tem um americano chamado, que ele é conhecido como Mr. Miracle Man, eu não me lembro o nome dele, ele é conhecido como Mr. Miracle Man, o Homem Milagre. Em 1981, março de 1981, ele teve um acidente no avião monomotor dele, caiu, foi para o hospital totalmente arrebentado, totalmente destroçado. Tornou-se um vegetal, respirando através de aparelhos, não conseguia falar, não conseguia se mexer, não conseguia interagir. A única coisa que ele conseguia fazer era piscar os olhos. E ele piscando os olhos, né, criaram um código. Uma piscada significa sim, 2 piscadas significa não, né? Fizeram um código. E ele piscando os olhos. Isso em março, hein? Ele fala, antes do Natal eu saio daqui andando. Pessoal, coitado, não tem nem noção do que está acontecendo com ele, né? E ele conta, ele dá palestras no mundo todo falando sobre isso. Que a única coisa que ele fazia era pensar, respire, respire, eu consigo respirar, eu tenho capacidade. Foi se regenerando, daqui a pouco ele respirou sem aparelhos. Agora eu falo, agora isso e tal. Moral da história, véspera de Natal. Ele não saiu aí saltitante e serelepe, mas ele conseguiu sair andando. No nosso Brasil tem o Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, que também teve um acidente e todo mundo falou que ele jamais iria, que ele tinha perdido a memória, a capacidade motora, né? Que ele jamais poderia tocar de novo. Só que o Herbert Viana, ele se visualizou muito o quê? Tocando. Se ele tivesse feito o mesmo exercício para andar, ele estaria andando também. Vejam como o nosso corpo tem uma capacidade extraordinária. E a gente não para pensar. A gente fala tudo que vem à nossa mente, qualquer besteira. Eu estou de cabeça quente, eu estou nervoso. A gente precisa olhar esses exemplos. O Espiritismo já nos diz lá atrás. E hoje nós temos a ciência confirmando tudo isso. Por isso o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. A ciência vem confirmando. Então, opa, deixa eu me trabalhar aqui, né? Com a minha vigilância. Ok? Bom, ele coloca também aqui, vamos ver aqui, vamos dar mais uma avançada aqui. Então, nessas horas, a gente pode também dizer o seguinte, as nossas enfermidades, será que elas são castigo de Deus ou coisas desse tipo? Muita gente fala, sem ter a noção da reencarnação, que é uma palestra que a gente já fez aqui, né? Aqui mesmo, provas científicas da reencarnação, você não vai conseguir em nenhum momento levar em consideração um Deus que seja justo, um Deus que seja bom e principalmente um Deus que seja imparcial. Por que um nasce rico e outro nasce pobre? Por que um nasce saudável e outro nasce doente? Por que um nasce feio e outro nasce bonito?
Por que um nasce no Brasil, outro nasce na Suécia, oba, mas outro está lá na Venezuela, está lá na Síria? Por que acontece isso? Qual é a razão disso? Então, somente pela reencarnação é que a gente vai poder considerar isso. São o quê? Nós estamos aqui numa sequência de encarnações, colhendo os frutos positivos e negativos de tudo aquilo que plantamos no nosso passado. Então, dentro dessa situação, se a gente levar em consideração uma pessoa, às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, fulano, ele olha, fumou a vida toda, e ele só foi morrer bem. Esse negócio de fumar não tem problema nenhum, não. Tem. Ele pode não ter tido um problema nesta encarnação, mas ele está comprometendo o seu corpo espiritual drasticamente. Vai voltar numa próxima vida, talvez com uma bronquite, uma asma, alguma situação desse tipo. Aí sim, vou entender, né? Faz sentido então, não é nada que está querendo chegar, é consequência de algo que veio lá atrás. Então, nós aqui trazemos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, ele está num constante download e upload. O corpo físico com o corpo espiritual. O corpo físico ele acaba, legal, mas o corpo espiritual continua. Então, tudo aquilo que nós proporcionamos ao corpo físico, estamos proporcionando ao nosso corpo espiritual. Um exemplo, Santos Dumont, 1931, ele se suicidou, enforcando-se, né? Porque ele viu a invenção dele, o avião ser utilizado para a guerra. Em 31, em 1956, 25 anos depois, reencarna como Carlos Mussa, no Brasil, em Minas Gerais, se não me engano, e com 9 meses de idade, ele brincando, caiu, né? Deslocou a cervical tetraplégico, desencarnou com 19 anos. E aí, através do Chico, pelo Emmanuel, ele fala, este foi Santos Dumont. Ele se enforcou, comprometeu o corpo espiritual nessa área da cervical. Foi exatamente onde deixou ele tetraplégico. 25 anos não foi suficiente para a cicatrização do seu corpo espiritual. Por isso a gente fala na pessoa que quer se suicidar, ou que fala com essas ideias, né? Que ela está fazendo um estado, por isso sofre tanto. Destrói o corpo físico. Mata o corpo físico, mas o corpo espiritual não morre. Fica totalmente comprometido. E até se regenerar, olha o tempo que leva. Olha a dificuldade. Então, nós hoje estamos construindo a nossa próxima encarnação. Dependendo de como eu vou me cuidar, de como eu vou me tratar, de como eu vou agir, eu já estou preparando a minha próxima encarnação. Da mesma forma que a gente não tem dúvida nenhuma, né? Quando uma criança de 2 anos começa a tocar piano, nunca viu piano na vida. Fala, só pode ser de uma vida passada. É claro, só pode ser de uma vida passada. Mas eu posso, então, levar em conta que aquilo que eu fizer agora vai ser também, eu vou colher os frutos, positivos ou negativos, numa próxima encarnação. Então, vamos prestar atenção com relação a isso. Como é que anda o meu estresse? Como é que anda o meu nervosismo? Como é que anda a minha tranquilidade? Como é que anda a minha capacidade de perdoar? Como é que está tudo isso? Né? Então, a gente precisa observar isso aí. Ok? Bom, quando a gente vai trabalhar sobre a cura, né? A vida humana, o aproveitamento da reencarnação como caminho de cura. Então, a gente tem Livro dos Espíritos. Ele coloca assim, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações, das aflições da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de estágio depurador, para ele se recuperar, né? Por onde tem que passar todos os seres do mundo para alcançar a perfeição. E ali os espíritos falam, é exatamente isso, a gente precisa passar por isso para o nosso restabelecimento, para a nossa recuperação, para a nossa regeneração. Então eles falam, os espíritos se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os seus esforços que entreguem, e após muitas depurações sucessivas, é que vai atingir a evolução interior,
que ocorre também em experiências fora do corpo de carne, pois a evolução é lei de Deus e jamais se interrompe. Então, diante disso, aqui é o local adequado para a gente se tratar. E aí, nessa hora, vem uma pergunta: até que ponto será que nós estamos curtindo a nossa encarnação ou verdadeiramente aproveitando a nossa encarnação? Se eu estiver só curtindo a encarnação, curtir é bom demais. Todo mundo deve curtir. Vai ao cinema, vai à praia, vai ao outlet, vai ao shopping, vai ver um filme. Mas também pegar momentos para aproveitar. Fazer algo de bom. Servir de instrumento de ajuda, de auxílio, conversar com alguém, estudar um pouco mais, aprender um pouco mais. Isso tudo é muito importante. Porque é através desse exercício que nós vamos nos aperfeiçoar até chegarmos ao ponto de conseguirmos nos livrar dessas dores, dessas aflições. Esse é um ponto muito importante. Para que a gente reencarna? A gente estava conversando, estava conversando com o Nathan ontem. A gente reencarna por dois motivos. O primeiro, corrigir as minhas imperfeições. O segundo, aprimorar as nossas virtudes. Então, vem esse o objetivo principal. Ok? E nessa hora, muita gente pergunta assim: mas por que eu não posso fazer isso lá no plano espiritual, Sérgio? É mais fácil, melhor, dá um trabalho danado. Vai ter que arranjar uma mãe para engravidar, para eu chegar, né? Meu espírito se reduzir, comprimir para vir. Deixa eu resolver isso lá. É muito mais fácil. Por que não pode ser lá? Porque o ambiente favorável para isso não é lá, é aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Esqueci o seu nome. Seu nome é? Grazi. Então, Grazi, vamos supor que a Grazi, eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei ontem. A Grazi, ela é um espírito que tem, assim, precisa aprimorar muito a virtude de ensinar. A Grazi adora ensinar. Mas a Grazi, um espírito muito evoluído, está lá no plano espiritual. Eu vou falar só assim, de leve, quem são os amigos da Grazi, tá? Jesus, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e Grazi. Está lá, turma toda lá. E a Grazi doida para ensinar para alguém. Aí a Grazi vira, né, Jesus, posso te ensinar uma coisa? Jesus vai falar: minha filha, eu sou o caminho, a verdade. Às vezes você quer me ensinar o quê? A Grazi vai ficar triste, vai ficar tão desanimada. Gandhi, posso te ensinar? Minha filha, eu libertei a Índia sem levantar uma arma. Para me ensinar o quê? Chico, posso te ensinar? Mano, já me ensinou tudo. A Grazi vai ficar triste, né? Ela precisa então o quê? Reencarnar para vir para cá, onde tem um lugar que o que não falta é gente precisando aprender. E ela também vai poder aprender com muitos outros. Então, vai ter essa oportunidade. Aqui é o ambiente favorável para isso. Corrigir as imperfeições. Vou usar o mesmo exemplo que eu falei aqui da outra vez. A Grazi precisa trabalhar o perdão. A Grazi é difícil de perdoar. Olha, quando ela fica na bronca, cuidado. Para ela perdoar, o negócio complica. E aí está a Grazi lá no plano espiritual também. Jesus, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa e Grazi. Está lá, toda lá, né? Está chovendo. A Madre Teresa chega lá, fecha o guarda-chuvinha dela, respiram 3 gotinhas no braço da Grazi. Aí a Grazi vira e fala assim: Grazi, minha filha, você me perdoa? Aí a Grazi fala assim: Madre, me molhou aqui, né? Perdoa, Madre, perdoa. Mas só hoje, hein? Só hoje que eu perdoo. Gente, isso é perdão? Isso é um perdão verdadeiro? O que a Madre Teresa fez? Não quer nada. Para a Grazi aprender a perdoar mesmo, ela vai ter que conviver com quem? Aqui. Com gente que apronte com a vida dela, que tira ela do sério, que pisa no calo dela. Aí sim, ela verdadeiramente vai conseguir trabalhar o perdão. Olha aí, as dores e os sofrimentos que a gente tem. Olha os nossos conflitos. Olha os rótulos que a gente cria em relação às pessoas. Eu vou falar aqui sobre um rapaz, aqui nos Estados Unidos, que ele tinha uma depressão muito forte, principalmente na época do Memorial Day. Tem 2 semanas, né? Então, ele ficava numa depressão, em um estado que era muito complicado e tudo mais, né?
E num trabalho terapêutico que foi feito com ele teve a oportunidade de acessar uma vida passada. Ele mora aqui no Brasil há 14 ou 15 anos, tem uma filha americana que ele ama, mas ele se sente muito desconfortável nos Estados Unidos. Ok. Dentro desta oportunidade da regressão, né, e a depressão, principalmente na época do Memorial Day, ele se visualiza lutando na Segunda Guerra Mundial. Olha só. Soldado lá na guerra, nos campos de batalha, olha a origem da depressão dele, olha o sentimento dele, olha a memória dele. Então, no Memorial Day acontece isso. Agora vem um ponto mais interessante. Ele, na Segunda Guerra, lutando, capitão do exército alemão. Agora bagunçou tudo, né? Agora que bagunçou tudo. Porque ele está, então, morando nos Estados Unidos, ele está morando com o inimigo? Como é que fica isso? Ele tem uma filha americana que ele ama, mas a filha é inimiga porque ela é americana? Olha como é que fica. Precisou trabalhar muita parte de terapia para ele conseguir se ajustar. Compreende isso? Então, às vezes, sofrimentos nossos também vêm de rótulos que a gente cria com relação às pessoas, com relação a situações, a culturas que ocorrem. Existe alemão? Existe americano? Existe brasileiro? Existe japonês? Não. Existem espíritos que estamos aqui numa situação temporária, como brasileiros, como americanos, como belgas, como suecos, como alemães. E numa outra encarnação podemos voltar exatamente no papel seguinte. Um homem que é muito machista, bate na mulher, faz, pronta, pode voltar numa outra vida como mulher para ver o que é bom para tosse. Teve uma palestra que a gente fez, isso foi lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, eu acho que foi numa cidade que os homens ali deviam aprontar com as mulheres, porque na hora que eu falei isso, eu vi umas 4 mulheres só cutucando assim o marido, assim, ó, vai voltar com mulher, ó, tá vendo só? Eu achei até engraçado isso. Então a gente levar em conta isso, que nós estamos aqui, não existe esses rótulos, não existe homem, não existe mulher, não existe brasileiro, não existe branco, não existe negro. Enquanto eu trabalhar esses rótulos, eu vou trazer o quê? Eu vou ficar sofrendo. Porque eu estou trabalhando valores equivocados na minha visão. Né? Então, esse é um ponto. A gente compreender, então, que tem essa parte do sofrimento pelo lado da minha vida atual. Eu não me cuido, eu trago essas consequências. Eu preciso me modificar. Tem o lado das vidas passadas, que eu estou colhendo esses frutos. Isso não é motivo nenhum para eu ficar com raiva, para eu ficar decepcionado, para eu ficar chorando. Na verdade, eu estou quitando um débito. Olha só, quando vocês fazem uma dívida no cartão de crédito, está endividado, meu Deus do céu, eu comprei aquela televisão, nossa, eu vou ter que parcelar, agora eu não vou mais poder sair, eu vou ter que ficar em casa, eu vou ter que economizar, eu não vou poder comprar aquilo, e eu fico lá, um ano inteiro, fazendo aquele sacrifício, mas isso é como uma tortura que ele leva? Não. Ele chega no momento, né, que pagou a última parcela. Ah, que coisa boa, paguei, e tem meu cartão de crédito. Isso não é um motivo de alegria e não um motivo de sofrimento. Mas a pessoa, ela não olha pelo lado reencarnacionista, ela toma isso como um sofrimento, como uma dor. Existe esse ponto, né? Existe o ponto da mediunidade também. A gente vir aqui na casa espírita, um tratamento espiritual, compreender aspectos mediúnicos que ocorrem no nosso dia a dia, é muito importante, isso daí também, mas por que essa mediunidade? Por que eu ouço vozes? Por que eu vejo gente que morreu? Por que acontece isso? É também uma oportunidade para você ser um instrumento do bem, de ajuda, de auxílio ao seu próximo. E resgatar débitos que foram cometidos no passado. Agora, é a questão da gente trabalhar, da gente compreender todas essas situações. Ok? Estou vendo ali que a gente já está em cima da hora. Só que algumas considerações finais. Então, o conhecimento verdadeiro é a luz interna que nunca se apaga. Nós já temos essa semente. Agora, vamos passar a prestar atenção. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vibrações e nossas ações. Não adianta nada a gente vir para cá,
assistir aqui o estudo, e na hora que a gente sai daqui, continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Não adianta. É como você comprar um livro, comprei um livro e bota aí na estante, não abre e não lê. Não vai adiantar nada, ok? A doença é a herança de nossos erros. Ninguém sofre por faltas alheias. Não é aquele papo, né, de Adão e Eva. É porque meu pai, minha... Não. A gente tem também um motivo. Eu posso até ter uma doença hereditária, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, são espíritos, tanto do pai como do filho, que cometeram e estão também colhendo aquele mesmo fruto. E vieram naquela mesma condição. Ok? A dor não é reação cega nem punição que espanca, mas é elemento que educa, endireita e alavanca o progresso do espírito. Porque às vezes o conselho só não vai adiantar. Quantas pessoas a gente dá conselho, fala, orienta, não bota o dedo na tomada, vai doer, vai tomar choque. Olha, não faz isso, e a pessoa chega e bota o dedo. É castigo? Não. É causa e efeito. Então, é por que ela teve que aprender pelo caminho mais difícil. Na casa espírita, infelizmente, né, 90% das pessoas que chegam, pelo menos na nossa lá no Rio de Janeiro, 90% é pela dor. Talvez até mais de 90%. E não pelo amor. A gente tem a oportunidade de aprender pelo amor. Mas a maioria acaba aprendendo pela dor. Vai fazer o quê? Então, são também escolhas nossas, né? A cura do corpo é importante, mas a reforma íntima é a principal tarefa do espiritismo na autocura. Outro ponto, a ignorância espiritual é a causa de muitas surpresas e revoltas, né? Então, como aceitar dor, né, e sofrimento sem entender as leis de Deus? Sem entender o passado? Às vezes tem um pai ou uma mãe, faz tudo direito, pessoas super do bem, tem uma criança deficiente, né? Deficiente fisicamente, mentalmente, né? E ficam revoltadas. Realmente, se ela não levar em consideração o fator de reencarnação, o fator de resgate, o fator de ajuda ao próximo, ela vai ficar revoltada. Por quê? Por ignorância, de ignorar essas leis de causa e efeito e que essa experiência terrena é uma situação passageira. Apenas isso, né? Outro ponto. As crises violentas de dor e sofrimento são como um tratamento de beleza para o espírito faltoso. Né? Jesus falava, bem-aventurados os que sofrem. Por quê? Que sabe que aquele sofrimento é temporário. É igual na hora que eu vou levar um filho pequeno para tomar uma vacina, tomar uma injeção. Vai doer. Você acha que o filho pequeno ele vai falar, olha, obrigado, que bom, né? Olha, que alegria, eu vou tomar uma vacina. Não, ele não vai. Ele vai reclamar, vai chorar, vai ficar de mal contigo. Então você fala isso, então não, você não vai precisar tomar vacina, não. Eu espero que ninguém nunca tenha feito isso, porque senão está sendo irresponsável. Vai tomar a vacina sim. Vai ficar chorando, mas daqui a pouco, um dia, você vai me agradecer por isso. Ou mesmo que não agradeça, também, tudo bem. Eu fiz o meu papel, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, repara, é um outro ponto aí importante, né? Vibrações, energias espirituais referentes a atitudes negativas são responsáveis pelas enfermidades, né? Espírito abalado, corpo enfermo. Mente sã, corpo são. Espírito enfermo, corpo enfermo. Então, nós podemos estar aqui proporcionando enfermidades para nós. E a pessoa chega e fica, né? Eu consegui praticamente me curar da gastrite. Exemplo que eu falo da gastrite, aconteceu comigo. Eu nunca fiz uma endoscopia, nunca fiz nada. Antigamente eu tomava, né, hidróxido de alumínio. Vinha aquela crise, nossa, me derrubava, ficava uma semana parado. Aí eu comecei a fazer um tratamento com uma psicoterapia, entendendo isso. E comecei a perceber, opa, começou a dor, como é que anda o meu estresse? Como é que anda a minha ansiedade? Deixa eu fazer aqui um day off, tirar um dia livre aqui, ou uma tarde livre, deixa eu dar uma descansada, deixa eu fazer uma meditação, para poder, baixar a minha ansiedade, baixar meu estresse, e aí o corpo começou a reagir, Veja só, eu só quero deixar aqui uma coisa muito clara, tá? O pessoal que está na internet e tudo. Não é para ninguém que está com médico, com psicólogo, com psiquiatra. Olha, o Sérgio falou isso, eu vou largar tudo, eu vou meditar aqui agora. Espera aí. É o conjunto da obra. Continue sim com o médico, continue sim com o psicólogo, continue sim com o psiquiatra, estude a doutrina espírita e trabalhe essas causas emocionais. É o conjunto da obra para poder, então, se estabelecer.
Ok? Então, tem uma frase de Emmanuel que fala assim, né? Quando tudo falhar, busque o reino de Deus e sua justiça. A dor não provém de Deus. Segundo a lei, ela é a criação de quem a sofre. Então, vamos trabalhar essas boas rotinas, essas boas energias, boas vibrações. E por falar em boa vibração, uma sugestão que a gente dá é a prática do Evangelho no lar. Um diazinho em casa, aquele horário, que vem os espíritos de luz que já vão auxiliando e amparando também. Ok? Qualquer dúvida, se quem quiser fazer algum contato comigo, pode falar com a Débora, tá? Que a Débora manda o contato, a gente vai conversando. E mais uma vez agradecer demais aí por essa oportunidade, tá certo? Enfim, muita luz, muita paz a todos. Obrigado.